Foi de propósito. O Andrés Gomes forçou o terceiro cartão amarelo. Ele reclamou com o árbitro no final do jogo justamente para ser advertido? Acho que sim. E se de fato ele tomou essa decisão, tá aprovado. E eu vou explicar. Rica Perrone fala sobre a diferença no vestiário do Vasco, do Fernando Diniz para o Renato Gaúcho. Você vai acompanhar os melhores momentos da partida. Farid Germano Filho chorando por conta da derrota do Grêmio e o Renato Gaúcho falando sobre o Andrés Gomes. Nesse momento, eu peço o seu like. Fundamental para o crescimento do canal. Você sabe que é importante o seu like para que esse conteúdo possa chegar a mais vascaínos. Deixe o seu like aí. E o nome da sua cidade? Você é vascaíno de onde? Aonde você mora? Deixe nos comentários o nome da sua cidade enquanto eu rodo a vinheta. E na volta, é hora do Vasco! Vinheta rodada, o tempo que você teve de se inscrever no canal. O meu muito obrigado. Venha fazer parte do meu grupo exclusivo, inteiramente de graça. Você não paga nada e tem benefícios. Estou deixando o link no primeiro comentário fixo. Vai agora, o link tá lá. Só clicar e entrar. Ou leonardobaran.com. Tô te esperando. Tudo de graça. Você não paga um centavo para receber benefícios que eu criei para você. Link, primeiro comentário fixo, beleza? Ou leonardobaran.com. Vamos começar o vídeo com a choradeira do Farid Germano Filho? Vamos lá. Eu vou dizer uma coisa para vocês, foi uma das maiores injustiças do futebol. O Grêmio não merecia ter perdido o jogo. O Grêmio não merecia, eu sei que tomou os 2 gols da maneira que tomou, depois o Grêmio reagiu, eu não teria tirado, o Luiz Castro não poderia ter tirado o nosso centroavante, Carlos Vinícius, botou o Bright White, teve uma chance, tudo bem, mas o Grêmio não merecia ter perdido o jogo, não merecia ter perdido o jogo. Injustiça, injustiça, 3 vezes injustiça. O Grêmio foi todo o segundo tempo melhor que o Vasco. O Grêmio não merecia ter perdido. O Grêmio foi castigado por algo que não fez. Foi uma das injustiças do futebol. Cuiabano de novo fazer gol no Grêmio. 4 jogos, 4 gols. Cuiabano tá achando que é o Pelé. Quem é que pensa que é Cuiabano na face da terra? Tão de brincadeira. Quero aqui o seu comentário, o que você tá achando aí desse chororô aí do Farid Germano Filho? Bom, o Rica Perrone traz um depoimento bem interessante da diferença do Vasco, o que mudou de fato do Fernando Diniz para o Renato Gaúcho. Bom jogo, interessante, tal, não sei o que, o Vasco jogou de novo muito bem no primeiro tempo, no segundo tempo deu uma diminuída, mas ainda assim mostrou é um outro time, né, um outro time. Desde que o Renato chegou, você tem um cenário totalmente diferente, só que do outro lado tem um espelho do porquê que é o que é. Por que acontece do jeito que está acontecendo? E aí eu vou usar um exemplo para vocês. Não vocês, Enzo, porque eu sei que vocês nem gostam, mas o pessoal mais velho que me assiste. Quando você é casado, você tem uma namorada durante, sei lá, 4 anos, 3 anos com a namorada. E essa namorada odeia sair de casa. Qual que é a característica fundamental da sua próxima namorada? Ela odeia ficar em casa. Você vai sempre pro extremo. A coisa que mais te incomoda, você vai sempre pro extremo. Depois você equilibra, mas num primeiro momento você vai pro extremo. Então assim, eu fiquei cansado disso. Você vota num candidato extremamente oposto a uma coisa, mesmo que ele vá exageradamente pro outro lado. Aí você fala, não, eu quero combater aquilo com força. E aí você vai pro extremo. Qual é o grande extremo oposto do Diniz? Um ambiente agradável, leve, de confiança mais do que de cobrança. Renato. Então, naturalmente, como era óbvio que aconteceria, o elenco do Vasco está apaixonado pelo Renato Gaúcho. A paixão pelo Renato Gaúcho, em 90% dos casos, ela passa pelo mesmo discurso. Eu já perguntei isso para muitos jogadores que já trabalham com o Renato, e todos eles falam, o Renato é o melhor gestor de grupo que existe no planeta. Todo mundo fala isso. E aí você pergunta, por quê? O cara fala, cara, porque ele consegue deixar um ambiente muito agradável para se trabalhar. Ele te cobra te zoando, brincando com você, mas ele te cobra sério. Mas ele te cobra sério num tom que não... 2 respostas atravessadas para jornalista, blindou o elenco, não falou o nome de ninguém, quando falou mais bem do que mal. Pum! Ele é o para-raio. E o Renato é o para-raio de propósito, é o jeito do Renato. Sempre foi assim. Ele sabe brincar com a imprensa. O Renato manipula a imprensa. É uma coisa muito forte a característica que ele tem de manipular a imprensa. Então ele diz, vocês estão me xingando, me batendo, me criticando? Eu tô cagando pra vocês. Eu continuo sendo vencedor como jogador, como treinador, a vida inteira. O Renato é um monstro no que ele faz. Eu continuo respondendo, mas eu sou o assunto. Aonde o Renato tá, o assunto é o Renato.
Não são jogadores. Então ele consegue fazer uma coisa que o Diniz, nos últimos anos, passa pelas mãos do Renato em vários momentos que dá certo, por causa disso. Porque ele consegue amplificar ao máximo a confiança do jogador e levar ele ao extremo do que ele pode fazer. Taticamente é uma revolução? Não, mas por que é que a revolução que tanto se exalta tem que ser tática? Por que você coloca uma coisa no futebol que todos os profissionais do futebol consideram, pelo menos, tá? Metade condução de pessoas, metade parte tática e técnica. Vamos partir do princípio que o Renato não é um imbecil técnico. Vamos supor que o Renato, técnico e taticamente, ele seja 30% e não os 50%. Na outra ele é 50%. Por que se ele fosse 50% na tática e 30% na parte de gestão, todo mundo ia dizer que ele era um gênio. Aí quando o cara é 50% na parte de gestão e na outra parte aqui ele pode ser 30%, ah, não, esse aqui pra mim não serve. Por quê? Porque vocês estão ouvindo demais analista de desempenho, de tática, de quadro, que nunca desceu na porra do vestiário, que nunca conversou com meia dúzia de jogador numa resenha, bêbado te contando a verdade, irmão. Você nunca sentou com o treinador pra ele te falar a real. Por que fulano não jogou, por que não jogou? É uma discussão de 3-5-2, abre pra lá, abre pra cá, quando na verdade, cara, às vezes, muitas vezes, e na maioria das vezes, é só você entender o que é que está acontecendo. Por que é que este garoto não está rendendo? Vem aqui comigo, cara. Eu quero entender, vou te ajudar. Se te ajudar, se tirar você do time, eu vou tirar. Mas se te ajudar, se insistir em você, eu vou insistir. E, cara, o que está acontecendo hoje é um retrato disso. Quero aqui o seu comentário sobre o que disse o Rica Perrone. Vou falar sobre o cartão recebido pelo Andrés Gomes. Ele tá fora do jogo do Vasco diante do Curitiba. Mas antes, o Renato Gaúcho falando sobre o Andrés Gomes, que às vezes toma decisão errada no momento de decidir a jogada. Você não quer que eu dê o DVD para ele, né? Aí... o terço final dele, eu tenho conversado com ele, ele tem que, em primeiro lugar, tem que ter um pouquinho mais de tranquilidade na hora de definir. Muitas vezes ele pode cruzar, ele dribla, muitas vezes ele pode driblar, ele cruza ou ele chuta. Esse terço final dele aí que eu estou procurando lapidar ele, mas é o que eu falei, é falta de tempo também. Agora que poderia ter um tempo maior, ele vai viajar. Mas o Gomes ele tem qualidades, ele tem nos ajudado bastante. Mas é um pouquinho mais. No primeiro tempo mesmo, ele fez uma belíssima jogada, ele poderia ter feito gol. Eu falei, o Romário fez mais de 1000 gols. Muitos gols do Romário foi de bico. E no momento que ele tirou, ele podia ter dado um bico, feito gol. Aí ele foi dar mais no drible e perdeu a bola. Então, essas decisões que ele precisa tomar com uma rapidez maior para ele se dar bem, entendeu? Porque ali dentro da área eu falo, a área é a proteção do atacante. Ali você tem que crescer. Mas tendo a chance, não importa. Gol de bico também vale. Já falava o antigo Dario, feio é não fazer o gol. Você não fazendo o gol com o braço, o gol é válido. Então tem que fazer um gol bonito. Se der para fazer um gol bonito, se a oportunidade se apresenta, ok. Mas se não, meu amigo, faz o gol de bico, faz o gol de canela, que é válido. Oi? Aí é qualidade também, né? Um abraço. Eu quero aqui também o seu comentário. E antes de eu falar sobre o cartão do Andrés Gomes, a dica para você ter uma casa nos Estados Unidos. Já pensou em ter sua casa de férias nos Estados Unidos e ainda aproveitar ela na Copa do Mundo? Se você quer investir numa casa super bem decorada como essa, com muitos quartos, para aproveitar pessoas do mundo todo que estão vindo para cá para assistir a Copa do Mundo, a hora é essa. Sala de jogos, cinema, quartos temáticos. É um super atrativo para quem quer locar casas aqui em Orlando. E você ainda vai poder usar quando a sua família decidir vir visitar o Mickey e visitar os parques da Disney. Tá esperando o quê? O momento de investir numa casa como essa é agora. Eu sou Pedro Vieira, o seu corretor de imóveis aqui na Flórida. Tô deixando o link aqui na descrição. Torcedor, o Andrés Gomes entrou em campo pendurado. Caso ele tomasse um cartão amarelo, ficaria de fora da partida seguinte. E ao final do jogo, o Andrés Gomes reclama ali com a arbitragem, parecendo mesmo forçar o terceiro cartão. E eu acho que ele forçou mesmo. Por quê? O Andrés Gomes está se apresentando à seleção colombiana. Joga nesta quinta-feira diante da Croácia e no domingo contra a França.
Ambos os jogos serão nos Estados Unidos. O Andrés Gomes, portanto, dificilmente jogaria na quarta diante do Coritiba, porque ele retorna dos Estados Unidos e inicia a viagem de volta na segunda-feira. Se for para a Colômbia, talvez só na terça chegaria ao Brasil. Se fosse direto para o Brasil, chegaria segunda-feira, muito tarde, no Rio de Janeiro, para chegar em Curitiba na terça-feira, desgastado para jogar na quarta, um atleta que precisa do vigor físico. Então eu acho que o Andrés Gomes, de maneira muito inteligente, ele forçou esse cartão. Tipo, já que eu não vou jogar contra o Curitiba mesmo, vou forçar o cartão, fico suspenso, não jogo, e quando eu retornar contra o Botafogo, eu estou zerado, sem qualquer cartão na conta. Então a atitude do Andrés Gomes foi corretíssima, caso ele tenha forçado. Se ele não forçou esse cartão, bom também que tomou o cartão amarelo. Se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo vídeo.